Bom dia. Em 6 de julho do ano passado, foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão, um verdadeiro avanço na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. O documento entrou em vigor no último sábado e prevê mudanças em diversas áreas, como trabalho e educação. E quem vai falar mais sobre esse assunto é Isabel Maior, conselheira dos Conselhos Municipal e Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Rio de Janeiro. Bom dia, Isabel. Bom dia. Eu já queria começar falando da sua atuação nesses conselhos, por favor. Esses conselhos são conselhos de direitos em que participam tanto a área governamental como a área não governamental, a sociedade civil, onde estão as representações, as associações que representam as pessoas com deficiência. Eu estou representando a sociedade civil. E os conselhos têm a necessidade de que as pessoas de fato compareçam, os conselheiros. Nós temos a representação das pessoas surdas, que é o representante conselheiro da FENES. Mas, em geral, como é uma reunião aberta, nós gostaríamos que mais pessoas da comunidade surda também estivessem lá para lutar por seus direitos, conhecer seus direitos e fiscalizar, tanto no nível municipal como na esfera estadual. Esse é o fórum mais importante, afinal, né? Sem dúvida, porque é aí que, inclusive, por exemplo, ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer um fórum em dezembro sobre o que nós vamos falar, a Lei Brasileira da Inclusão, e também no âmbito do Estado fizemos na Conferência Estadual uma mesa específica sobre isso. E vamos, durante esse ano de 2016, continuar discutindo a Lei Brasileira da Inclusão. Então vamos conclamar as pessoas para participarem disso. Por favor, que a comunidade surda esteja lá em peso. Isso aí. Isabel, o que a Lei Brasileira de Inclusão representa, não é, para as pessoas com deficiência? Bem, é uma nova lei, cujo número é 13.146. Ela começou agora, nós estamos começando um ano novo com uma lei nova. Ela é mais uma lei federal, mas eu queria explicar que nós temos no Brasil a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com um nível constitucional, tá? Junto com a Constituição brasileira. Sim. Depois disso vêm as leis, as várias leis, entre elas a própria lei que oficializou a Libras. Né? E temos também a necessidade de que algumas leis elas tenham mais pormenores e sejam regulamentados através de decretos. Ainda falta muita regulamentação? Falta. E a própria Lei Brasileira da Inclusão vai necessitar de uma série de regulamentos, de decretos, para que ela realmente toda possa ser implementada, e algumas coisas nós vamos ver que não começam tão imediatamente. Você diz então que representa um grande avanço, né? É um avanço porque é a primeira lei, é grande, são 120 artigos, que surge depois de a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, documento da ONU, tenha participado do nosso ordenamento jurídico. Então, ela é mais moderna do que a legislação anterior, que remonta à década de 80. Você poderia fazer aí para a gente um pequeno histórico da lei, como começou esse movimento? Olha, essa lei começou a ser discutida com o nome de Projeto de Lei Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, algumas pessoas ainda se lembram dessa questão. Isso começou lá pelo tempo de 2003, tanto na Câmara como no Senado Federal. E, naquela ocasião, nós não tínhamos interesse que essa legislação fosse adiante, porque faltavam outras questões. Ainda estávamos implementando o decreto da acessibilidade, o próprio decreto da Libras não existia ainda nessa ocasião. O decreto de Libras vem em 2005. Então, tinha muitas outras questões que eram mais importantes naquele momento. Depois que a Convenção foi ratificada, em 2008, aí sim, nós voltamos a discutir o texto do que era um estatuto, inclusive, recentemente, quando foi o debate da relatoria com a deputada federal Mara Gabrilli, que é uma pessoa com deficiência, né? E no Senado com o relator Romário Farias, que é daqui do... Ele que relatou no Senado. Ele relatou no Senado. E, então, nesses últimos anos, houve a mudança do nome, pedido pela própria Associação de Pessoas com Deficiência, dos vários âmbitos do Brasil. Então, passou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E, na sua opinião, o relatório foi bem feito? Foi producente a lei? Sem dúvida. A discussão é que enriqueceu o texto do projeto de lei. E aí tornou, de fato, um texto democrático, onde muitas pessoas participaram. Muitas instituições foram ouvidas, houve uma série de audiências públicas que eram indispensáveis para que essa lei realmente traduza aquilo que a comunidade deseja, né? A gente pode dizer que a Lei Brasileira de Inclusão, ela conseguiu reformular aí toda a legislação brasileira? Pois abarcou muitas coisas? Esse é um grande engano. Ela não altera nenhuma lei anterior, a não ser 4 pontos de 4 leis. Mas, na verdade, ela só acrescenta alguma coisa. Mas todas as leis que estavam antes
voltando à questão da lei da Libras de 2002, e também o decreto, tanto da acessibilidade de 2004 como o decreto de 2005, referente à questão de intérpretes, educação das pessoas surdas, isso tudo continua em vigor, o que vão ser acrescentados alguns pontos. E em nenhum momento conflitam? Não, não conflito. Graças a Deus, senão seria uma complicação muito grande. Serviço, né? Porque, como eu já disse, é uma lei muito extensa, são 120 artigos. Por isso que é importante que todas as pessoas se empoderem, conheçam isso, porque senão os direitos não vão ser cobrados adequadamente e não vão ser implementados. É verdade. Isabel, quais são as principais mudanças propostas pela lei? Olha, eu gostaria até de dizer que algumas questões eu vou particularizar em relação à comunidade surda, que eu acho que vai ficar bastante interessante. Mas, num aspecto geral, uma grande modificação é a conceituação de deficiência, que deixa de ser uma conceituação biológica. Não é apenas não movimentar o corpo, ou não ouvir, ou não enxergar, ou ter alguma deficiência intelectual. Não é só isso, é a questão do ambiente, porque a deficiência está justamente na interface entre a pessoa e o ambiente e as atitudes da sociedade, né? Então, quando nós dissermos que uma pessoa tem deficiência auditiva, não é apenas ela não ouvir, é o fato de todos os recursos de que ela precisa não estarem disponíveis. Exatamente. É isso que a torna uma pessoa deficiente, uma pessoa surda também no caso. No caso especificamente da comunidade surda, basicamente o que ela precisa é da língua brasileira de sinais e no caso do ensino da língua portuguesa como segunda língua. Tem que estar à disposição dessa pessoa, Sim, né? São todos os recursos de acessibilidade na comunicação, na informação, de tirarmos os empecilhos que fazem com que ela fique isolada da sociedade. Isso vale para todos os tipos de deficiência, né? Tanto a motora, a física, como a visual, a intelectual e a múltipla. Ou seja, você muda totalmente o conceito, né? O conceito é mudado. Novo tipo de avaliação biopsicossocial terá que ser implementado pelo governo, mas tem um prazo de 2 anos. E nós temos que observar como essa regulamentação virá. E é um conceito que não pesa sobre a pessoa surda, a pessoa com deficiência, enfim. É muito diferente. Sim, nós vamos ver tudo que a sociedade precisa fazer para que as pessoas de fato estejam incluídas. Daí o nome, né? Lei Brasileira de Inclusão. E o que você considera que são as principais inovações da lei? Eu vejo como uma boa inovação o fato de, no caso, falar da educação bilíngue. Pela primeira vez fala-se da educação bilíngue em lei, porque antes não se falava em lei, sim em documentos do MEC. Era previsto, mas não como uma lei federal, em que todos os outros níveis de governo precisam obedecer, estados e municípios. E também as escolas privadas precisam obedecer. Então, quando fala da educação bilíngue, que pode ser em classes, em escolas bilíngues ou na escola regular, desde que todos os recursos de inclusão da língua brasileira de sinais, dos professores com conhecimento da Libras e também os tradutores e intérpretes. O que por si só não promove mudanças, né? Tem que ter uma fiscalização da aplicação da lei. Pois é, porque basta a gente lembrar que o decreto de 2005 dizia que 10 anos depois, todas as escolas de formação, tanto de educação especial como de fonoaudiologia, como de pedagogia e das licenciaturas, já deveriam incorporar o ensino de Libras. São 10 anos, já se passaram esses 10 anos. Então, agora, na Lei Brasileira da Inclusão, vem a cobrança de que os professores estejam, de fato, proficientes na língua brasileira de sinais. Isso reforça aquela tese que nós temos boa legislação, não temos realmente a aplicação delas, né? Mas nós só conseguiremos a aplicação, primeiro, se os interessados, as pessoas com deficiência, saibam quais são os seus direitos. E segundo, que saibam fiscalizar e cobrar de gestores públicos, de serviços públicos, todas essas obrigações em relação às pessoas com deficiência. Nesse sentido, a participação dos conselhos, como você pediu aqui, é uma coisa muito importante. Sim, conselho é participação social, é controle social. E as pessoas têm que estar lá para debater. A lei entrou em vigor no último sábado agora, né, dia 2. O que já vai mudar a curto prazo, na sua opinião? Olha, para a comunidade surda tem uma boa notícia, que é o fato de, nas escolas, nos centros de formação para habilitação, para conduzir veículos, podem ser solicitados os intérpretes, tanto para acompanhar as pessoas surdas nas aulas teóricas, como nas aulas práticas. E também todo o material audiovisual teórico das aulas teóricas
tem que ter obrigatoriamente os meios de acessibilidade, incluindo-se as janelas com intérprete. Então, isso é imediato, isso ajuda. E você acha que esses atores todos já estão brifados, informados sobre isso? Isso é importante. Para né? isso que a legislação deu 180 dias entre a sanção, em julho passado, e agora, a efetiva entrada em vigor, no último dia 2. Certo. Isabel Maior, e agradecer muito a sua participação aqui no Visual. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a você. E para vocês, um bom dia.